turminha! Estamos iniciando mais uma semana de aula. Hoje é segunda-feira, dia 25 de maio, e hoje nós teremos a nossa aula de Geografia. Na aula passada de Geografia, nós falamos um pouquinho sobre a escola. Nós vimos a importância da escola. Hoje nós vamos falar sobre esse espaço. Esse espaço, ele é dividido, né? Nós temos as partes dentro de uma escola. Ok? Nós temos espaços definidos para cada finalidade. Como assim, tia? Quando nós chegamos na escola, nós vamos para o pátio. No pátio, nós encontramos nossos amigos, nós conversamos um pouco, fazemos a nossa fila, a nossa forma, para ir para a nossa sala de aula. Então, a tia já falou aqui sobre dois espaços, o pátio e a sala de aula. Você realiza as mesmas atividades nesses dois espaços? Não, né? Como a tia falou, no pátio você se encontra com seus amigos, né? Você conversa um pouco, você forma. Na sala de aula, você, junto com seus amigos, você estuda, você aprende, você conversa sobre aquilo que a tia está ensinando. Então, cada espaço dentro da escola, ele tem uma finalidade, tá? Então, todos os espaços, eles são importantes e servem para alguma coisa, ok? Nós já falamos sobre o pátio e a sala de aula. Só tem esses dois espaços na escola? Não. Nós temos o banheiro, nós temos a cantina, nós temos a secretaria, a direção, a quadra. Então, ó, nós temos vários espaços. E cada espaço, como a tia já falou, né? Ele atende uma necessidade. O banheiro, por exemplo. O que eu faço na sala de aula, eu posso fazer no banheiro? Não. O banheiro, ele existe para atender as nossas necessidades. Como, por exemplo, cuidar da nossa higiene, né? Lavar as mãos antes de a gente comer algo no recreio, né? Depois que a gente vai ao banheiro, lavar as mãos de novo, né? Então, cada espaço na escola, com a tia repetindo, cada espaço na escola é para atender uma necessidade, ok? Sala de aula, estudar, aprender, conversar sobre aquilo que a tia está ensinando. Pátio, merendar, recrear junto com os seus colegas, realizar alguma atividade, né? Quadra, realizar as atividades de educação física ou alguma atividade que a tia está ensinando na sala de aula. Banheiro, realizar nossas necessidades, como fazer o nosso xixi, lavar as nossas mãos e outras coisas. Secretaria. A secretaria é um espaço onde nós recebemos os pais, né, para fazer pagamento da mensalidade, onde nós guardamos documentos. Direção. A direção é o espaço onde ficam os diretores, né? Os diretores são aqueles que dirigem a escola, né? Que organizam a escola, que preparam projetos, que pensam em atividades, em festas, ok? E na direção também, os diretores também costumam receber alguns pais para conversar sobre algum assunto, recebem os professores, recebem alguns alunos quando é necessário, tá bom? Então, nós temos esses espaços na nossa escola. E dependendo do tamanho da escola, elas podem até ter mais espaços, tá? Laboratórios, bibliotecas, sala de informática. A tia falou os espaços que nós temos na nossa escola. Tá bom? Então, a nossa atividade de hoje é sobre isso. Os espaços que nós temos na escola, tá bom? Depois nós vamos falar sobre a nossa sala de aula, ok? O que nós temos na nossa sala de aula, quais são os objetos, o que nós fazemos na nossa sala de aula, qual é a importância da sala de aula. Então, nós vamos lá no nosso livro ler um pouquinho que está falando sobre os espaços na escola e a sala de aula. Vamos lá. Os espaços da sua escola. Algumas escolas são grandes, outras são pequenas. Diretoria, secretaria, salas de aula, banheiros, pátio e refeitório.
são espaços que fazem parte de uma escola. Algumas escolas são muito grandes e tem também biblioteca, laboratório, cantina, ginásio de esporte, teatro e enfermaria. A nossa primeira atividade está perguntando assim: como é a sua escola? Falando do porte dela, a sua escola é uma escola grande, média ou pequena? Você vai marcar um X na resposta. Na atividade número 2, também está pedindo para você marcar com um X os espaços que existem na sua escola. Então, aqui, ó, nós temos vários espaços. Nós temos banheiro, diretoria, secretaria, biblioteca, quadra. Então, você vai marcar um X nos espaços que tem na sua escola. Durante a nossa aula, a tia falou sobre alguns espaços que nós temos no IEMAR, na nossa escola. Então, você vai escolher um desses espaços, vai desenhar nesse quadrinho vermelho e vai também desenhar o que você gosta de fazer nesse espaço. Então, se você escolher, por exemplo, o pátio da escola, você vai desenhar o pátio e a atividade que você gosta de realizar nesse espaço. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre um dos espaços mais importantes de uma escola, que é a sala de aula. Na sala de aula, os alunos ouvem a professora, leem, escrevem, fazem trabalhos e trocam ideias. As salas de aula podem ser diferentes, mas em geral elas têm mesas, carteiras, lousa, que é o quadro, armários, cesto de lixo, entre outros objetos. Este espaço onde os alunos estudam deve ser sempre bem iluminado, arejado e limpo. E nesta página nós temos uma planta da sala de aula, tá? A planta da sala de aula é o desenho que representa um espaço. Não podemos reproduzir os objetos em tamanhos reais, né? Senão o desenho ficaria muito grande. Por isso, nós representamos esses desenhos com esquemas. Numa planta, os lugares e os objetos são mostrados como se estivessem sendo vistos de cima, o que chamamos de vista de cima. Para entender melhor esse desenho que chamamos de planta, nós temos que fazer uma legenda. A legenda indica o significado de cada desenho e geralmente a gente usa cor para representar cada objeto na planta, tá? Na nossa legenda. Aqui, por exemplo, nós temos um quadrinho. O verde significa o quadro, né? O amarelo significa a mesa do professor e cada cor indica um objeto da sala de aula. Então, primeiro ano, aí no desenho da nossa planta, a tia falou que nós representamos os objetos como se nós estivéssemos vendo eles de cima, né? Aqui nós estamos vendo esse objeto, essa bonequinha. Nós estamos vendo essa bonequinha de frente. Nós estamos de frente para ela. Agora a tia vai mudar a posição. Agora nós estamos vendo essa bonequinha de lado. Nós estamos vendo do lado dela. Agora, ó, nós vamos ver essa bonequinha de cima. Essa é a vista de cima. Então, toda vez que a gente for fazer um desenho de uma planta, de um lugar, de um espaço, e que nesse espaço tiver objetos, nós temos que representar os objetos dessa forma, vistos de cima. Então, se na minha sala de aula tivesse essa bonequinha e eu fosse desenhar ela na planta, eu não poderia desenhar ela desta maneira, né? De frente, eu não poderia desenhar ela de lado, eu teria que desenhar ela na vista de cima. Então, só essa parte aqui que entraria no meu desenho, tá? Só esse formato que eu faria no desenho, ok? Aqui agora no nosso quadro, a tia fez o desenho da planta da nossa sala de aula. Vamos tentar identificar. Esta planta está sem legenda, né? Por isso que é importante a legenda para a gente reconhecer cada objeto na planta. Aqui, ó, nós temos a mesa da tia. Em frente à mesa, algumas carteiras. Aqui seria a janela. Aqui, ó, mais carteiras. Aqui em frente, o quadro. E em frente ao nosso quadro, a nossa lixeira. E aqui no cantinho, a nossa porta. Então, aqui, todos os objetos foram representados sendo vistos de cima.
Por isso que eles estão desenhados assim. E para representar melhor esta planta, a tia teria que fazer agora uma legenda. Como que eu vou fazer uma legenda? Reparem que agora os objetos na minha planta foram mudados, né? Agora eu criei, nos meus objetos aí na minha planta, eu criei neles formatos. Por exemplo, as carteiras, a tia fez os riscos. Na minha mesa, eu fiz as bolinhas. Na porta, eu coloquei o X. Na lixeira, eu coloquei pontinhos. No quadro, eu coloquei pássaros. Na janela, eu coloquei triângulos. Para quê? Para quando eu for criar a legenda, eu poder identificar cada objeto. Como aqui é um quadro, a tia não tem caneta colorida para pintar, eu não vou fazer uma legenda com cores. Eu vou fazer uma legenda com formas, né? Então aqui, ó, agora a tia vai fazer a legenda para vocês verem como vai ficar a legenda da minha sala de aula. Então, agora aqui eu tenho a minha legenda da minha planta. O quadrinho com os riscos representa as carteiras, onde vocês sentam. O quadrinho com as bolinhas representa a mesa do professor. Esse aqui, com os triângulos, é a janela. O círculo com os pontinhos é a lixeira. Com os pássaros é o quadro. E com o X é a porta. Então, agora quando a pessoa for olhar a minha planta e ler a legenda, ela vai entender o que cada desenho representa, cada objeto. Então, eles vão entender que é uma sala de aula. Por isso é importante a legenda, tá? A legenda ela pode ser criada assim, igual a tia fez, com figuras, símbolos, linhas, desenhos, ou também pode ser feitas com cores, igual está lá no nosso livro. Joia? Agora, para fazer essas atividades, você vai observar a planta da página anterior, tá? A planta da sala de aula que o livro apresenta. De que forma a sala de aula foi observada para essa representação? Olha lá na página 88 e 89 e me diz se esta planta ela foi vista de frente, de lado ou de cima. 2. Examine novamente a planta. Para representar cada objeto da sala de aula, foi utilizado um símbolo. Desenhe o símbolo que representa cada um dos elementos. Então, vai lá na planta e veja, para representar a mesa na sala de aula, qual o símbolo que foi desenhado na planta? Para representar a cadeira e a lixeira, então você vai desenhar no quadrinho ao lado de cada figura o símbolo que foi desenhado na planta para representar esses objetos. Na atividade número 3, está pedindo para você observar a sua sala de aula e marcar sim ou não para as perguntas. Então, vamos relembrar um pouquinho a nossa sala de aula. Lá na sua sala de aula no EMAR, ela é bem espaçosa? Sim ou não? Sim, né? A gente conseguia andar pela sala. A sala de aula é bem iluminada? Sim ou não? Ela é arejada? Sim ou não? Então, você vai marcar sim ou não para as perguntas. Atividade número 4 está perguntando assim: quantos destes objetos existem em sua sala de aula? Conte e complete a quantidade. Então, está perguntando quantas mesas. Quantas mesas você lembra que tinha na nossa sala de aula? Uma, que é a mesa da tia, né? Quantas carteiras que são, né, os lugares onde vocês sentam? 17. Quantos armários? Vocês lembram? Tinha armário na nossa sala? E quantas lousas? Lousas são quadros. Quantas portas? E quantas janelas? Então, para responder essas atividades, nós vamos ter que lembrar nossa atividade número 5. Você vai desenhar o que você gostaria de mudar na sua sala de aula. Então, o que tem na sua sala que você não gosta ou o que não tem que você gostaria que tivesse? Essas são as nossas atividades de hoje, primeiro ano. Façam com capricho e até amanhã.